Olá a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é sábado, Páscoa, amanhã domingo, fim de semana, feriado no Brasil, mas é claro, estamos todos, a maioria, de quarentena. E ontem eu postei um vídeo falando da Sexta-feira Santa, da forma como Jesus é preso, da forma como Jesus é julgado por Pilatos, é condenado e ali ele começa a sua via crucis, né? E hoje eu quero pensar um pouco sobre o momento da morte de Jesus, por que que esse Jesus morre na cruz e toda a significação disso para nós. E eu quero fazer alguns destaques. Bom, primeiro, é muito importante a gente destacar que Jesus ele cumpre a sua missão. Jesus ele teve uma missão. Ele deixa a sua glória e, e vem habitar entre nós. Já começa por aí um grande ato de Jesus, porque de forma milagrosa você vê Jesus ele se humilhando, né? O fato de Jesus deixar a sua glória e se tornar um de nós no sentido humano, corpo, fisicamente, a palavra de Deus fala que ele se humilha, né? E depois lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala sobre isso, e ele volta à glória que ele tinha. Mas é muito importante destacar que Jesus, quando ele morre, e morre na cruz, e hoje é sábado e entendemos que ele morreu no sábado, ou melhor, na sexta-feira, né, na sexta para o sábado, ele está cumprindo a sua missão, ele veio para isso, né? A palavra de Deus aborda também que Jesus ele é voluntário, né? Cremos que na eternidade, cremos que diante da Trindade, esse foi, vamos colocar assim, o combinado, o acordo. Deus Pai é Criador, Jesus ele vem como voluntário para morrer e uma morte substitutiva ali na cruz por todos nós. Então Jesus ele é voluntário, ele é a oferta, ele é o ofertante, ele si próprio é o sacerdote, né? Isso é magnífico, porque Jesus tem todas essas qualificações, né? Ele é rei, ele é servo, ele é sacerdote. Mas a grande verdade é que quando Jesus morre ali na cruz, ele é a oferta, ele é o ofertante, ele é o sacerdote porque ele ministra tudo. E o que é de grande importância, profundamente rico, é que somente Jesus tinha essa qualificação para morrer na cruz, somente Jesus. Então a grande questão não é simplesmente alguém ser pregado na cruz. A grande questão é a qualificação. Então somente Jesus tinha essa qualificação de ali na cruz tomar o nosso lugar, porque ele é divino, ele é santo, e já que ele está indo para satisfazer uma vontade de Deus Pai, não podia ser qualquer pessoa, mas tinha que ser alguém sem pecado, limpo, puro. E nós sabemos que Jesus é o próprio Filho de Deus, né? Nasceu concebido ali pelo Espírito Santo. Então esse Jesus que é morto ali, que morre, ele é santo, ele é divino. Então somente ele tem essa qualificação. Então, o grande X da questão é essa, o que o diferencia, que é o próprio Deus encarnado, santo, divino, com totais e perfeitas qualificação, né? E na cruz, Jesus ele está satisfazendo a justiça de Deus. Deus é santo, a raça humana está em pecado e essa raça humana sofrerá sobre si o juízo de Deus, o castigo de Deus, porque diante de Deus o pecado precisa de um castigo, né? Durante toda a história linear aí da civilização, a gente vê Deus exercendo algumas disciplinas, principalmente por causa do pecado. Então, Jesus, quando ele vai à cruz, ele está indo sim para de uma vez por todas para, vamos colocar assim, aplacar e aniquilar essa ira de um Deus que precisa castigar o pecado, porque é santo,
Deus sendo imutável e fiel, ele precisa sim exercer esse juízo sobre o pecador. Então Jesus ali na cruz, ele está satisfazendo essa justiça. Deus se agrada do ato de Jesus, porque ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. É por isso que Deus ele não vai precisar mais desses atos de sacrifício, porque Jesus, de uma vez por todas, conseguiu satisfazer essa ira e essa justiça. Então Jesus ali na cruz, ele está tomando o lugar do pecador, ele está tomando o nosso lugar. E a gente sabe, né, que todo o Velho Testamento prefigurou e apontou ali com todos os rituais, todos os sacrifícios que tinha Israel, e a palavra sempre mostrou que esses sacrifícios eles não agradavam a Deus porque eram de homens, por mais que tinha toda uma legislação, mas é claro, tudo isso apontava para o Senhor Jesus. Então Cristo, Jesus ali na cruz, ele toma o nosso lugar, o pecador que precisava ser castigado, o juízo que precisava vir sobre o pecador vem sobre Jesus. Por isso que ele é voluntário, por isso que ele tem essa qualificação e por isso que lá na cruz ele está tomando o nosso lugar, porque essa era a sua missão, né? Isaías 53 traz todo esse relato desse Jesus que é um servo sofredor e que toma o nosso lugar. E algo maravilhoso é que Jesus sendo divino, Jesus sendo voluntário, Jesus sendo sacerdote, Jesus tomando o nosso lugar ali na cruz, Jesus ele traz consigo e também outorga isso a nós muitas bênçãos. Bom, primeiro Jesus ele vence Satanás. Ele vence Satanás porque se você começa a ler os evangelhos, você percebe que quando Jesus dá início a essa trajetória da sua missão, Satanás vem com toda a intenção de atrapalhar e de fazer com que esse Jesus que é divino, que é santo, peque, falhe e não cumpra a sua missão. Da mesma forma que Adão e Eva, no início de todas as coisas, têm uma aliança com Deus Pai, e Satanás ele mancha, né, a nossa grande tragédia, as nossas grandes consequências, começa ali no Éden e tem o dedo de Satanás quando ele engana Eva, né? Então esse Satanás, ele novamente tenta Jesus. Mateus 4 vai destacar isso, Lucas também destacar como que Satanás vem para poder atrapalhar essa missão. Então quando Jesus ali está na cruz, morrendo, é porque Jesus também está vencendo Satanás, porque se Jesus, antes de ter sido pregado na cruz, tivesse pecado, ele não tinha essa qualificação, mas ali há uma vitória sobre Satanás, principalmente nessa questão de não pecar, né? E quando Jesus ele vai na cruz, Jesus ele também está vencendo a morte, porque por mais que Jesus tenha morrido na sexta-feira, a palavra de Deus é mostrar que a morte, a expressão lá é não o tragou, não o segurou. Jesus, como a mensagem do Velho Testamento sempre apontou, ele é a primícia, os primeiros frutos, o primeiro fruto daquele que ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então Jesus ele vence a morte. Então veja que coisa magnífica, veja quantos motivos nós temos para louvar, glorificar, agradecer e exaltar a Deus, porque nós temos esses benefícios, né? Na cruz, Jesus ele vence a morte, porque ele ressuscitou dos mortos e tudo isso ele fez, não por ele mesmo ou para ele, mas ele fez principalmente para o seu povo, para os seus chamados, para os seus escolhidos, e isso é magnífico, isso é maravilhoso. Então ele vence a morte nesse sentido porque ele sendo santo divino, a morte não o segurou, a morte não o tragou, e ele tem essa vitória sobre a morte. Então, isso é magnífico. Na cruz, Jesus ele aplaca essa ira de Deus, né? Um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que precisa exercer a sua justiça diante do pecado. Esse Deus ele exerce essa justiça trazendo essa ira sobre o seu Filho, né? E Jesus ali ele aplaca essa ira. E o que é magnífico é que agora, a partir disso, né, você vê a expressão lá de que o véu se rasgou,
porque na verdade quando tudo isso acontece, que Jesus toma o nosso lugar, ele morre e ele ressuscita, ele está agora nos reconciliando com Deus. Então esse Deus ele já não pode mais nos castigar ou exercer essa justiça, porque ela foi feita de uma vez por todas, né? Então nós que pecadores e que temos o nosso Cristo Jesus como substituto, agora esse Deus já não exerce mais esse castigo sobre nós, porque ela foi feita, ela foi realizada de uma vez por todas sobre o seu Filho, e isso é magnífico, né? Então agora nós somos reconciliados e passamos a ter paz com Deus. Essa é a linguagem paulina, o apóstolo Paulo quando fala que Cristo nos reconciliou com Deus, tende paz com Deus. Então na cruz ele nos justifica, porque nós tínhamos uma dívida, agora nós somos justificados. Na cruz ele nos santifica no sentido de que o sangue que ele derrama, esse sangue ele é derramado sobre todos nós, por isso que nós somos santificados, nós somos separados, é o sangue do Cordeiro, né? E isso significa que nós temos esse acesso e essa santificação, e nós somos glorificados, porque o que Jesus fez, ele fez por nós, nos dando acesso e liberdade à glória, aos céus, ao próprio Deus, né? É um pouco daquilo que as bem-aventuranças falam, né? Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados todos, porque verão a Deus. Então, quando Jesus está ali na cruz, ele está nos justificando de uma dívida, ele justificou, ele está nos santificando, ele está nos separando para ele mesmo, como Paulo vai falar muito isso em Efésios, e ele faz isso com o seu sangue, porque ele derrama o seu sangue, o sangue divino, o sangue que nos purifica de todo o pecado, que ele está nos glorificando, porque ele já está nos dando, como se diz, o passaporte para as moradas celestiais, para a presença de Deus Pai. Então, meus queridos irmãos, hoje é sábado, né? Nós, conforme a história destaca, Jesus morre, e Jesus morre por todas essas maravilhas que ele mesmo fez por nós. O cumprimento de Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, que você possa entender isso, que Jesus veio, ele teve essa missão, Jesus foi voluntário, Jesus pregado numa cruz, só ele tinha essa qualificação, ele nos santifica, nos justifica, ele nos glorifica, e eu e você só temos que louvar, glorificar, exaltar, bendizer a esse Jesus que é maravilhoso. Todas as vezes que a gente ministra a Santa Ceia, a gente traz à memória, né, essas verdades. E muito mais, e que um dia estaremos ceando e um dia estaremos na presença desse Deus maravilhoso juntamente com Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana de Páscoa com essas verdades, com essa reflexão, mas acima de tudo com um coração grato a Deus, que você, que sua família possam louvar e glorificar e exaltar, porque Deus ele não quer nada da nossa parte, né? De fato, o que ele quer é que a gente possa louvá-lo e glorificar. Então, fomos chamados, fomos santificados e escolhidos para poder exaltar e glorificar esse Deus. Que Deus te abençoe, um bom fim de semana, um bom domingo de Páscoa. Eu quero orar com você. Santo Deus, louvamos e glorificamos ao Senhor pela grande bênção a qual nós temos em Cristo Jesus. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, nós somos abençoados com essas verdades. Não temos nada em nós. Que o Espírito do Senhor possa nos despertar para te louvar e te glorificar sempre, meu Deus. Muito obrigado. Dê a todos nós um coração grato, um coração humilde e um coração devoto ao Senhor, cheio de gratidão. Oramos, louvamos e glorificamos tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.